Olá, queridos, graça e paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Você está participando dessa jornada, a leitura da Bíblia em um ano? Eu quero te dizer que é maravilhoso, é um presente de Deus para a tua vida. Você já deu um like, compartilha, envia para alguém que está precisando. Seja a boca de Deus hoje na vida de alguém. Amém? Hoje a gente vai falar sobre Josué, capítulo 1 e 2. Vamos estar falando um pouquinho sobre Jó no capítulo 21 e Atos do capítulo 8, no versículo 26 ao 40. O livro de Josué tem uma coisa muito interessante. Nós aprendemos nesse livro como os israelitas conquistaram a terra de Canaã sob a liderança de Josué e como a terra foi dividida entre as 12 tribos. A principal mensagem desse livro é que Deus foi fiel e Deus cumpriu aquilo que ele prometeu aos antepassados do povo de Israel. Mas agora tinha uma parte que cabia a eles e eles precisavam ser fiéis a Deus, obedecer ao que estava escrito na lei de Moisés. Porque se esse povo não fosse fiel, Deus os expulsaria dessa boa terra que ele lhes havia dado. Deus já havia dado ordem para Moisés preparar Josué para levar e entrar na terra prometida. Bem, mas Moisés morre, então Deus precisa agora animar Josué, reafirmar essas promessas. No livro de Josué, então, nós podemos ver logo no primeiro versículo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá, e o Senhor vai dizendo toda a distância que vai ser esse território, mas o Senhor diz uma palavra linda. O Senhor vai falar para Josué, aqui no verso 2, no finalzinho, no versículo 5. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. O Senhor está dizendo, olha Josué, Moisés foi um líder extraordinário, Moisés fez muita conquista, vocês viram coisas extraordinárias da minha presença no meio do povo, mas eu quero te prometer uma coisa: seja obediente à palavra, entende o que eu estou falando para você, que da mesma forma que eu estive com Moisés, eu vou estar com você. E o Senhor vai dizer, não deixe de falar essas palavras desse livro da lei, o que está escrito, só então os seus caminhos prosperará. Você vai ser bem sucedido. E o Senhor repete novamente, eu não te ordenei, seja forte, seja corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Queridos, e aí o Senhor continua falando e nós vamos ver que o Senhor vai preparar o povo, vai ter o preparativo para esse povo entrar na terra. E o Senhor vai dar ordem e dizer para Josué o que ele deve fazer. E aqui no versículo 10, Josué ele vai estar ordenando aos oficiais do povo, ele vai estar falando, percorra o acampamento, ordena ao povo que prepare provisões. Queridos, não foi de qualquer jeito, não foi da forma que cada um pensava. O Senhor estava dizendo, se prepare provisões, prepare alimento, porque daqui 3 dias vocês vão estar atravessando o Jordão. E aí nós vemos que esse povo atravessa o Jordão e aí Deus faz o que tinha prometido, eles entram na terra prometida. Queridos, quando nós vamos agora para o capítulo 2, nós vamos ver Raabe e os espiões. E na história de Raabe e dos espiões, nós vamos estar vendo uma mulher que ela foi estratégica, uma mulher inteligente que soube aproveitar uma oportunidade. Porque o capítulo 2 começa dizendo assim, que Josué envia secretamente espiões. Ele fala, vão espiar a terra, especialmente Jericó. Eles foram, entraram na terra, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó ele foi avisado e ele diz, alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou mensagem a Raabe e o rei manda dizer para ela, mande embora os homens que entraram na sua casa, porque eles vieram para espionar a terra. Mas a mulher, observe que mulher estratégica, que mulher inteligente, olha a resposta dela. A mulher que tinha escondido os dois homens, ela falou, é verdade, eles vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles vieram. E ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, esses homens partiram. Eu não sei para onde eles foram, corram atrás deles e talvez
talvez os alcance. Porém, ela os tinha levado para um terraço e tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. E essa mulher, então, ela acaba sendo uma peça fundamental, porque ela vai dizer, ela vai ter toda uma estratégia de como ocultar os espias. Não só isso, ela diz para eles como eles devem proceder. Ela vai dizer, olha, eu sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram medo terrível. Todos os habitantes da terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste, ao Jordão, com Seom e Og, rei dos amorreus. E aí ela vai estar falando para ele como estava o coração do povo, e ela vai dizer para eles, ela vai falar, a nossa vida, assim também, ela vai dizer aqui, ó, o versículo 12, jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, também vocês serão bondosos com a minha casa e com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, de tudo que lhe pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade. E Raabe então os ajuda a descer pela janela com uma corda. Ela morava, a palavra de Deus dizendo que a casa dela fazia parte do muro da cidade. E ela diz para ele como eles devem ir. E os homens dizem para ela, olha só no versículo 17, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na sua terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pelo qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa toda a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos. E nós sabemos que Raabe, assim como ela conversou e assim como foi combinado, ela amarrou aquela corda, um cordão vermelho na sua janela como um sinal. E toda a família de Raabe foi poupada. Toda a família de Raabe foi livre, porque o Senhor estava com ela, o Senhor deu sabedoria. E nós entendemos algo aqui, queridos. Quando nós damos ouvido ao Espírito do Senhor, nós alcançamos livramento para toda a nossa família, para toda a nossa descendência. Sabe aquela promessa que diz, crê e será salvo tu e tua casa? Foi isso que aquele símbolo, aquele cordão vermelho, representando o sangue de Jesus, ele trouxe livramento para toda a família de Raabe. Vamos ver o que a palavra de Deus vai estar falando em Jó, no capítulo 21. Queridos, nós estamos acompanhando a vida de Jó e sabemos quanto desafio Jó passou. Como foi difícil aquele deserto, aquela provação na vida de Jó, passando por uma situação terrível e ainda os amigos que estavam perto, apesar de se compadecer, apesar deles dizer que estava sentindo pena da situação de Jó, mas era como se tivesse as palavras quando ia sair, era a palavra certa dita na hora errada. Sabe, Jó, nós vemos Jó enfrentando um conflito e que Jó aqui está buscando entender o sentido do sofrimento. Jó está buscando entender por que as pessoas que não conhecem a Deus, que não servem a Deus, aparentemente parece que está tudo bem, eles estão prosperando, mas as pessoas que não entendem o propósito e as promessas de Deus, acontecem tantas coisas boas e muitas vezes aqueles que conhecem, ele não entende por que eu estou sofrendo. Jó olhava para si mesmo e ele falava, Deus, eu sei que eu não me encontro, eu não sei onde eu estou falhando, era isso que ele queria entender. E o desabafo dele, nós vemos aqui no versículo 2, escutem com atenção as minhas palavras, seja esse o consolo que vocês haverão de dar-me, suportem-me enquanto eu estiver falando, depois que eu falar, vocês podem zombar de mim. Jó estava entendendo que os amigos não estavam entendendo a sua dor. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz, lá em Provérbios, ele vai dizer que a palavra de Deus, ela dita no tempo certo, ela é como maçãs de ouro em salva de prata. Porque o que acontece? Os amigos queriam ajudar, mas o que eles falavam acabava causando mais dor, mais sofrimento. E aqui no verso 34, Jó vai dizer assim, por isso, como podem vocês consolar-me com esses absurdos? O que sobra das suas respostas é pura falsidade. Jó está falando, vocês não estão entendendo a minha dor. Vocês não estão entendendo o nível daquilo que eu estou sentindo. E por isso vocês não podem compreender e me dar uma palavra de consolo. Mas agora vamos para Atos. E aqui em Atos, no capítulo 8, no verso 26 a 40, vai estar narrando aqui Felipe e o etíope. E Felipe me deixa
impactada, que homem extraordinário no nível de intimidade com Deus, porque a palavra vai dizer assim: o anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. E aí ele acompanha, ele chega, e a palavra de Deus diz para ele: aproxima-se da carruagem. Não era uma pessoa qualquer, era alguém do alto escalão. Acompanhe. E aí ele vai acompanhar, ele pergunta se ele está entendendo o que está lendo, e aquele etíope, ele diz que ele está lendo uma passagem, mas ele não consegue entender, porque não há quem explique, não há quem lhe ensine, e ele vai ler a passagem que vai falar da morte do Senhor Jesus, vai falar que ele foi levado como ovelha para o matadouro. Queridos, e aqui nós sabemos que o homem que está ligado com o céu, ouvindo a voz de Deus na direção do Espírito Santo, então Felipe é bênção. Bênção, ele explica a palavra, ele batiza então o etíope, e a palavra de Deus disse que Felipe continua a sua viagem missionária, indo para Cesareia, pregava o evangelho a todas as cidades pelas quais passava. Um homem incendiado pelo Espírito de Deus, conectado com o céu. Deus te abençoe, queridos. Não esquece de compartilhar, de dar um like, é muito importante.